Olá, meu nome é Júnia Serra Negra, eu sou professora do Departamento de Saúde Bucal da Criança e do Adolescente da Faculdade de Odontologia da UFMG. Eu coordeno também a área de pós-graduação nessa temática. E hoje, eu vou conversar com vocês sobre bruxismo, mas antes de começar a minha apresentação, eu queria deixar aqui o meu agradecimento e o quanto estou me sentindo honrada de participar desse projeto, que é uma parceria da Turma do Bem, com o apoio da Colgate, feliz por ajudar, e eu realmente estou me sentindo muito feliz por ajudar, tá? Essa é uma oportunidade importante, e eu espero compartilhar um pouco do meu conhecimento para vocês, que é um tema que eu estudo já há muito tempo, já trouxe uma bagagem fora do país e venho trabalhando com muitas pessoas aqui dentro do nosso país também. Então, espero que vocês gostem e reforço a minha gratidão por estar participando desse projeto. Eu vou, então, iniciar compartilhando a minha tela, ok? O tema que eu vou apresentar se refere ao bruxismo. Esse é um assunto que vem mudando muito no decorrer dos tempos, nós temos novos conceitos e precisamos de novos olhares também para essa temática. Muito já se falou de bruxismo. Aqui eu apresento uma linha do tempo com um histórico, e bruxismo já foi chamado de muita coisa. Já foi chamado de neurose, de disfunção, de desordem, de parafunção, e o conceito mais atual agora, que se refere ao conceito do Consenso Internacional de Bruxismo, é que o bruxismo é um comportamento. Então, o bruxismo é uma atividade muscular relacionada a comportamento, e ela pode ter uma influência dos diferentes ciclos do dia, o ciclo claro e escuro. Então, nós temos o bruxismo do sono ou o bruxismo vigília. Então, essas características, esse comportamento, pode acontecer da criança até o idoso. E uma coisa nova também que o Consenso Internacional do Bruxismo trouxe foi a classificação dos bruxismos em 4 tipos diferentes. Há um tempo atrás, falava-se apenas do bruxismo do ranger de dentes ou apertar dos dentes. Hoje, fala-se também nessas 2 palavras que estão aí em inglês, que é o bracing e o thrusting, que na verdade a gente não conseguiu ainda achar um termo em inglês que expresse de verdade o que isso quer dizer, mas também é considerado bruxismo hoje aquela situação em que a pessoa contrai a musculatura facial sem obrigatoriamente estar apertando ou encostando os dentes. Ou desloca a mandíbula um pouco para o lado, faz uma lateralização, também sem encostar nos dentes, mas só no sentido de estar contraindo. Então, hoje, isso também é chamado bruxismo. E essa também é uma proposta do Consenso Internacional. O que é o Consenso Internacional? É um grupo de profissionais, pesquisadores do mundo inteiro, que se reuniram e, por haver muita divergência na literatura de diagnóstico, de prevalência, de metodologia de avaliação, eles decidiram criar uma categoria, criar uma padronização para que no mundo inteiro a gente falasse a mesma língua. A etiologia do bruxismo, ela é multifatorial. Então, são várias coisas, não é uma coisa sozinha. Então, o bruxismo recebe influência da qualidade do sono, se a pessoa ronca, o padrão respiratório, questões emocionais como personalidade, ansiedade, estresse, tudo isso tem uma influência muito grande no desencadeamento do bruxismo. Em 2013, esse grupo de pesquisadores que eu me referi, que faz parte do consenso, publicou o primeiro consenso. Então, nessa primeira proposta, havia uma classificação de 3 tipos de bruxismo.
o possível, o provável e o definitivo. Sendo que o possível baseado em relato, o provável, o relato com sinais clínicos e o definitivo com avaliação de um exame do sono específico, que é a polissonografia, o autorrelato e os sinais clínicos. Bem, vocês podem observar que eu destaquei aí em vermelho o relato, porque nesse primeiro consenso, o relato tinha um peso muito forte. Então, se o paciente não soubesse relatar se ele tinha ou não aquele comportamento, eu não poderia classificá-lo. Em 2018, o consenso se reúne novamente e publica um novo documento, e a classificação continua sendo a mesma, possível, provável, definitivo, só que o que mudou? Mudou que os sinais clínicos aí passaram a ter um peso maior que o relato. Então, o possível bruxismo continua igual, baseado em autorrelato. O provável, então eu tenho sinais clínicos com relato positivo ou não. E o definitivo, eu tenho que ter o sinal clínico, o relato ou não, e eu posso ter avaliação de polissonografia, de uma eletromiografia ou de uma avaliação ecológica momentânea, que são aquelas feitas com aplicativos de celular que por vezes são usados, por exemplo, no bruxismo vigília. Para coletar a informação, também houve uma sugestão do consenso, dando a dica para o profissional incluir na ficha dele, quando ele fizer uma anamnese, quando ele fizer entrevista com o paciente, que ele não pergunte simplesmente: alguém já te falou que você range os dentes enquanto dorme? Ou você já percebeu que aperta os dentes quando está acordado? Ou você contrai a musculatura facial quando está acordado? Que essa resposta não ficasse só baseada em sim ou não, mas que também houvesse uma preocupação com a frequência, com a intensidade. Então, a proposta é que, na nossa ficha clínica, né, de um dentista, que a gente inclua 3 categorias para essa resposta. Então, aquela pessoa que fala nunca, isso nunca aconteceu comigo, acontece às vezes, pelo menos uma vez nos últimos 30 dias, ou nas últimas 2 semanas, ou muitas vezes, seriam mais de 2 vezes. Por que isso é importante? Porque a frequência ela vai ser muito importante para o dentista avaliar até as consequências. Porque vai ser diferente uma pessoa que te relata: às vezes isso acontece comigo, ou aquela pessoa que diz: não, isso acontece comigo muitas vezes. Então, os sinais clínicos podem mudar, a intensidade, as sequelas também podem mudar. E esse dado é importante para o dentista. No exame clínico, quais são os sinais e sintomas que eu preciso observar? Primeiro, o padrão respiratório. Então, o padrão se é bucal ou nasal. Eu posso usar, por exemplo, o teste do espelho, que é o espelho que eu coloco logo abaixo do nariz, e aí eu observo, né, onde que o espelho embaça. Então, eu vou saber se o meu paciente é mais respirador bucal ou nasal. Dor à palpação dos músculos temporal e masseter. Presença de sons estalidos audíveis na ATM, ou se o paciente tem alguma queixa na articulação temporomandibular. Marca na mucosa jugal, né? Ou língua edentada também pode aparecer, mas aqui fica uma dica importante, né? Essa linha alba, essa marca branquinha aí na mucosa, e a marca de dentes na língua também, não são sinais exclusivos de bruxismo. Então, no meu caso, eu sou odontopediatra, né? Em crianças, não é raro que a criança tenha algum hábito de chupeta, chupa-dedo, roer as unhas. Então, esses hábitos podem também interferir e esses sinais podem ser consequências desses hábitos. Então, não é um sinal exclusivo de bruxismo, mas é importante que ele seja observado também. E, por último, o desgaste dos dentes, que é um sinal muito importante a ser observado. Quando eu falo em
desgaste de dente, também vem uma dúvida. Será que não existe um desgaste funcional? À medida que a gente come as coisas, mastiga, o tempo passa, não existe isso? Sim, né? Existe, mas o que os trabalhos também demonstram que há uma diferença na gravidade. A gravidade do desgaste, o número de facetas vai ser maior naquelas pessoas bruxômanas. E eu também preciso verificar o tipo de perda de estrutura. Então, eu tenho que fazer o diagnóstico diferencial. Se é uma perda de estrutura por ação química ou se é uma perda de estrutura por atrição. Então, no caso, aqui nessa foto da esquerda, é uma perda por erosão. No caso da direita, uma perda de estrutura por atrição. E pode ser que eu tenha as duas coisas juntas. Então, eu preciso saber diferenciá-los. Como eu disse anteriormente, a linha alba e a língua dentada não são sinais exclusivos de bruxismo. Eu preciso anotar, mas também que isso, né, fique claro. A prevalência do bruxismo, ela é muito discrepante na literatura. Há uma variação muito grande, né? E essa variação se refere exatamente à diferença de diagnóstico. Então, a gente observa, por exemplo, em crianças, na dentição decídua, a gente encontra uma prevalência, na dentição mista, a gente encontra outra prevalência, e a tendência dessa prevalência é ir diminuindo no decorrer da vida. Então, na adolescência, em torno de 17%, então há uma diminuição bem importante, né? Em crianças com síndrome de Down, a prevalência também é alta, né? Em pacientes especiais, como todo, a prevalência de bruxismo é alta. Em pacientes com deficiência visual, é bem alta, então em torno de 80%. Em adultos jovens, aqui um trabalho com universitários, então essa prevalência sobe novamente, comparados aos adolescentes que eu apresentei antes. E depois, né, um pouco mais para frente, né, no decorrer da vida de um indivíduo, com o acúmulo de tarefas de emprego, de trabalho, de filhos, né, isso também pode mudar e pode aumentar novamente. E na faixa etária mais avançada, também entre idosos, também costuma aumentar um pouco aí por outras questões, né? Pelas dificuldades que o idoso encontra, por dificuldades do sono, por alguma limitação que ele esteja vivendo e até por questões emocionais mesmo que o idoso esteja vivenciando. Então, o diagnóstico. O que é importante? Eu preciso coletar uma anamnese muito detalhada. Eu preciso de uma anamnese muito detalhada. Se eu estiver trabalhando com crianças, por exemplo, eu preciso perguntar sobre a vida escolar, a hierarquia familiar. Então, como que aquela criança é inserida naquela família? Ela é filho mais velha, filho do meio, é gêmeo, é caçula? Como que ela está inserida naquele universo? É filho adotivo? Não é? Né? Se, né, a família relata isso, se ele sabe isso. Diário do sono é um instrumento muito interessante para a gente trabalhar. Comumente, né, na nossa universidade, a gente entrega um formulário que o próprio paciente, ou quando é criança, a mãe preenche durante 7 dias sobre as características do sono daquele paciente. Então, a gente faz uma análise dessa semana de sono para a gente entender quais são as características, avaliação respiratória, palpação dos músculos faciais, e aí também eu preciso ter cuidado para que a minha palpação, a força que eu coloco nos dedos, não seja um desencadeador de dor, e aí eu faço um diagnóstico falso positivo, né? Avaliação dos perfis faciais, avaliação de desgaste dos dentes, e outra coisa importante também, bem atual, né? Como que aquele paciente tem costume de usar, por exemplo, as telas, né? Smartphones,
notebooks, tablets, videogames. Então, isso também tem uma influência importante devido à luz que emana do nosso celular, como que isso interfere no sono, o estresse que a pessoa fica ali naquele, né, apesar, tem gente que joga videogame, gosta muito, sente que é prazeroso, mas também há uma descarga muito grande de adrenalina ali, né, dependendo do game. Então, isso também tem que ser avaliado. A polissonografia é considerado padrão ouro para avaliação de distúrbios do sono. Mas será que na criança realmente eu posso pensar isso? Porque a gente também tem que pensar na polissonografia em vários aspectos. Em primeiro lugar, não é um exame que a gente vai pedir corriqueiramente, porque ele é um exame caro, ele é um exame que demanda tempo, então a pessoa tem que dormir num ambiente, ou ela dorme num laboratório do sono, para que seja avaliado o sono dela, ou também existem polissonografias portáteis, que podem ser feitas em casa, mas, de qualquer forma, é um exame que envolve, né, uma colocação de muitos eletrodos no corpo inteiro, na cabeça, na face, nas pernas, nos braços, no tórax tem um sensor para ver respiração, tem um microfone para gravar se a pessoa ronca ou não. E, então, como eu trabalho com criança, eu vou puxar para o lado da criança, né? Não é muito fácil para a criança se adaptar a isso, né? O sono fica muito alterado. E uma outra coisa, né, que os autores têm feito algumas críticas, é que a análise de uma polissonografia, ela de criança, é baseada em critérios do sono de um adulto. Então, será que eu posso analisar o sono de uma criança com o critério de um adulto? Será que eu estou avaliando corretamente? Então, eu tenho que pesar na balança muito bem se vale a pena ou não, custo-benefício, se eu posso pedir, se é tão importante assim, eu pedir uma polissonografia para o meu paciente. Agora, se avaliando o seu paciente, depois de uma anamnese bem detalhada, você julgar que precisa de uma polissonografia, então, e você quer a polissonografia para avaliar bruxismo, você precisa colocar no pedido que você quer eletrodos na região do músculo masseter e do temporal. Se você não escrever isso, lá no laboratório do sono, eles vão colocar um eletrodo na região do mento, aqui no queixo. Então, você não vai ter o parâmetro como que está a contração do masseter e do temporal. Então, se o seu paciente, por exemplo, aperta os dentes dormindo, não vai ficar registrado na polissonografia. Uma outra coisa importante aqui, esse foi um trabalho comparando o relato de pais com o diagnóstico da polissonografia, e aí cabe ressaltar que um diagnóstico isolado de polissonografia para bruxismo também ele não é tudo. O dentista precisa fazer o exame clínico, eu preciso dos sinais e eu preciso do relato também. E esse trabalho, ele comprova para mim como é importante a gente conversar com o paciente. E no caso de criança, aqui eles viram que quando o bruxismo é de ranger de dentes, então existe um som audível enquanto a pessoa dorme, os pais sabem relatar, e esse relato foi coincidente com o diagnóstico da polissonografia. Quando o bruxismo vigília, que é um bruxismo silencioso, quando existe a contração muscular sem o ranger, sem os barulhos, então é só com a polissonografia mesmo, porque um parceiro de quarto ou uma mãe não vai saber te relatar, mãe, pai, ou quem, né, avó, não vai saber te relatar. Em relação aos pais, né, a gente também tem um estudo mostrando que quando a criança é pequena, as mães, né, ou um responsável, visita o quarto dessa criança muitas vezes à noite. Então, é confiável o relato do responsável.
À medida que a criança vai crescendo, um adolescente, por exemplo, já fica difícil se você vai basear um diagnóstico em relato de pais, porque a vida do adolescente ou do adulto jovem vai ser diferente. Então, nesse caso, a gente pergunta se tem namorado, se tem parceiro, se tem alguém, um colega de quarto, que já te contou que você arranja os dentes, faz um barulho enquanto você dorme. Então, o relato do parceiro de quarto vai ser importante. Uma anamnese detalhada significa um bom entendimento entre profissional e paciente. Então, é muito importante que eu escolha as palavras certas e a linguagem adequada que eu vou conversar com o meu paciente ou responsável por aquele paciente. Nesse caso, eu trago aqui uma experiência, né, do nosso grupo, que nós fizemos uma coleta no Brasil inteiro, né? O nosso país é extremamente rico em cultura e nós temos diferenças culturais também muito importantes, né? E nós fizemos perguntas para os pais de pacientes infantis na sala de espera das universidades dessas cidades que vocês estão vendo aí na tela. E a gente fazia a pergunta: você sabe o que é bruxismo? E aí a gente viu que 57,3% não sabiam o que era bruxismo. E o que ficou forte para a gente? Propositalmente, nós usamos a palavra bruxismo. E na nossa língua, bruxismo fica muito parecido com a palavra bruxaria, bruxa. Então, se a gente usa essa palavra, para algumas pessoas, para alguns familiares, eles associam com essa ideia de bruxaria, de bruxa, e na verdade não tem nada a ver, porque a etimologia da palavra está associada à origem grega, que significa triturar, é brixen, vem do brixen, que significa triturar. Então, existem também outros instrumentos que avaliam alfabetismo em saúde, são plaquinhas com várias palavras relacionadas à saúde bucal, que a gente mostra para o paciente lê aquela placa. E a gente pergunta se a pessoa reconhece ou não aquela palavra, né? E uma das palavras é bruxismo. E esse trabalho foi feito na Paraíba, nós temos uma parceria lá, e a gente viu que alguns adolescentes não queriam nem ler a palavra, porque associavam com essa questão que eu disse, né, de uma coisa mística. Então, cabe a nós, profissionais, né, explicar o que é de verdade, né, e usar a linguagem correta de acordo com o paciente que eu estou trabalhando. Quais seriam os conceitos mais importantes? Então, o mais importante é que a gente frise que o bruxismo está relacionado ao sistema nervoso central. Então, ele é uma ação central, ele não é periférico. E isso significa que, baseado nessa avaliação, né, quando os cientistas conseguiram comprovar isso, a ação do sistema nervoso central, isso significa que muitos paradigmas precisam ser quebrados, porque vários conceitos do passado, coisas que já foram verdade no passado, hoje não são mais. Então, nós vamos começar falando aqui do que não é mais verdade. Já foi verdade e hoje não é mais. Reforçando aqui que a ciência não é estática, né? Ela está sempre mudando. A primeira delas, né? Houve um tempo que acreditava-se que bruxismo em criança era sempre fisiológico. Então, nada era feito, nem muito estudado, porque isso é uma fase, né, da criança e isso vai passar. Só que hoje esse conceito mudou. Na verdade, o bruxismo ele é considerado fisiológico na fase em que nascem os incisivos decíduos. Então, quando nascem os primeiros dentinhos, há uma instabilidade muito grande da mandíbula. É uma fase que a criança também está maturando, né? Está um processo de desenvolvimento. Então, ela tem uma instabilidade com a mandíbula, ela mexe, ela raspa um dentinho ou outro, esses incisivos, e não precisa estar dormindo, ela faz isso às vezes acordada.
Isso gera um estresse muito grande nas mães, elas ficam muito aflitas, os responsáveis ficam aflitos, ficam com medo do dente quebrar. Que barulho é esse que meu filho está fazendo? É muito estranho isso. Será que não tinha um jeito de proteger? Não tem uma borrachinha que pode colocar? Então, cabe a nós, profissionais, acalmar os responsáveis, dizendo que isso é natural, que isso vai passar, né? É uma fase, tende a cessar quando nascem os dentes posteriores. Então, quando nascem os dentes do fundo da boca, né, os molares nascem, há uma estabilidade da oclusão, e aí isso tende a passar. Se não passar, aí a gente começa a considerar o bruxismo como patológico. Então, pensando que quando nascem, né, os molares, o segundo molar descido, ele nasce em torno da 28ª, né, 28º mês de vida, a 36, ou seja, em torno de 3 anos de idade, isso tende a parar. Claro que tem diferenças individuais, né? Cada criança tem uma faixa etária aí que os dentes começam a nascer, ou todos os tecidos estão irrompidos na arcada, mas fica um marco aí em torno de 3 anos, isso tende a parar. Se não parar, eu já começo a olhar o meu paciente com que ele tem um processo patológico. Uma outra coisa também que já foi verdade é a associação com maloclusões, restaurações mal adaptadas, restaurações fraturadas, restaurações muito altas. Isso também caiu por terra, exatamente porque o bruxismo está relacionado ao sistema nervoso central e essas alterações são periféricas. Então, hoje, não há evidência robusta que comprove nessa associação. Outra coisa importante também é a associação com a apneia do sono. Então, houve uma época também que acreditava-se que existia uma associação do bruxismo com a apneia noturna, né? A apneia, aquelas paradas respiratórias enquanto a pessoa dorme. O próprio consenso 2018, ele relata até que o bruxismo poderia ser um fator protetor da apneia, porque quando a pessoa está dormindo, né, ela tem paradas por segundos, né? Então, um mecanismo de defesa que o organismo faria, né, já que existe uma rápida falta de oxigenação, naqueles pouquinhos segundos em que a pessoa para de respirar, então a mandíbula seria forçada para frente, como se fosse um espasmo muscular, e esse fato, né, aliviaria aqui a entrada de ar, então a pessoa voltava a respirar. Então, nesse caso, o bruxismo seria um fator protetor. Só que nessa revisão sistemática que o nosso grupo fez, a gente viu que não há evidência robusta que comprove isso. Um outro fator também é o uso de placas. As placas, elas são protocolo-chave, né, quando se pensa em bruxismo. Elas são importantes, são uma terapêutica muito importante, mas uma terapêutica protetora. Então, não há evidências também que a placa seja cura para o bruxismo. A placa vai proteger o desgaste. Um outro fator também está muito na moda, né? A questão da toxina botulínica. Existem propostas de aplicar toxina botulínica na região no músculo masseter para que ele não contraia, isso aliviaria, né, a questão do bruxismo. Só que também não há evidência disso, pelo mesmo motivo lá da maloclusão. Quando você bloqueia um músculo, você está trabalhando num fator periférico. E o bruxismo é do sistema nervoso central. O sistema nervoso central continuará atuando. O uso da toxina botulínica, em alguns casos muito específicos de dor orofacial, em casos de pacientes especiais, por exemplo, com paralisia cerebral, que tem espasmos, né, involuntários. Então, existem algumas indicações, mas a gente não pode generalizar que a toxina botulínica seja uma terapêutica para a cura do bruxismo.
E também, né, existe um mito popular que o bruxismo poderia ser associado com vermes. Não é raro que mães nos relatem isso. Eu trouxe meu filho, eu percebi que ele está rangendo o dente, e eu já dei vermífugo para ele, e isso, olha, vou dizer para vocês, não está relacionado só a mães, por exemplo, de baixa escolaridade, a gente poderia imaginar, né, uma coisa assim. Não, mães com diferentes escolaridades, de diferentes classes sociais, e isso parece que é um mito popular, né? A mãe acha que está fazendo melhor, a família acha que está fazendo certo, né? Só que não há evidência também, tá, dessa associação de vermes e parasitoses com bruxismo em criança. O que a literatura relata é que algumas parasitoses, elas causam desconfortos, e aquele desconforto poderia, então, ser um desencadeador de bruxismo. Agora vamos falar, então, do que está associado, né? A gente falou do que não é mais associado, então vamos falar hoje, né, o que há, quais são os fatores associados com evidência. Então, primeiro deles, a associação com questões emocionais. Então, há fortes evidências que o bruxismo está fortemente relacionado a fatores psicológicos, mesmo em crianças. Né? Em adultos, também há relatos, há evidências, né, de um espectro de desordem de ansiedade. E aqui também, tá, eu queria destacar que como que eu meço ansiedade? Porque ansiedade, ela pode ser uma coisa momentânea, pode ser um fato do momento, uma situação muito atual, muito pontual, mas existem pessoas que têm traços ansiosos. Então, é a forma que ela lida com situações da vida dela internamente. E aí sim, a gente, então, está falando desse tipo de ansiedade, um traço interno. Um outro componente também que o nosso grupo está estudando é a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela é um traço, né, de personalidade, que são aquelas pessoas que sabem equilibrar a razão e a emoção. Então, nós fizemos um levantamento agora, nesse período de pandemia, e a gente viu que a inteligência emocional parece ser um fator protetor do bruxismo do sono e o bruxismo vigília. Porque também a gente tem estudos que mostraram que agora, nesse período de pandemia, houve um aumento, né, de prevalência do bruxismo. Também podemos pensar num outro fator, que é a genética. Isso também é bem discutível. Não é raro, né, que o paciente diga para o dentista: eu tenho bruxismo, mas será que isso é hereditário? Porque a minha mãe tem, meu pai tem também, ou tem alguém na minha família que tem, se o meu filho tem, eu também tenho. Será, então, que não tem um componente genético? Será que a gente herda isso da família da gente? Na verdade, os pesquisadores ainda não conseguiram achar um genótipo de bruxismo, então uma comprovação, né, dessa genética. Mas eles concordam, né, há evidências de que quando existe um membro da família com bruxismo, existem outros também. Né? E a figura da mãe, ou de quem faz o papel de mãe, quem é cuidador né, daquele ambiente ali, daquela família, a gente viu também isso, que mães estressadas tendem a ter filhos com bruxismo. E talvez a gente pode imaginar que seja uma dinâmica daquela família, a forma como aquela família trabalha. As características do sono também serão muito importantes, né? Quando as pessoas dizem assim: eu vou dormir, eu vou para os braços de Morfeu. Morfeu, né, era um deus da mitologia grega, era filho de Hipnos, e, na verdade, o Morfeu, ele era o deus do sonho. O deus do sono era o pai dele, era o Hipnos.
E hoje, quando a gente pede uma polissonografia, a gente recebe um hipnograma. Então, o hipnograma, o nome, né, vem da mitologia grega, e aí cabe também ressaltar como curiosidade que eram deuses que viviam em cavernas, segundo a mitologia. Então, dá para a gente pensar, né, assim, os nossos sonhos, o nosso sono, será como estão nossas cavernas internas, o que eu tenho feito, né, com as minhas cavernas internas. E nesse hipnograma aqui, que eu mostro para vocês, o primeiro desenho aqui se refere a um hipnograma de criança. O segundo, esse aqui do meio, é de um adulto jovem. E, por último, é de um idoso. Então, a gente pode observar nesses esqueminhas que existe uma diferença por faixa etária. E as fases do sono também elas vão maturando à medida que a gente vai crescendo, né? Já tem avaliações de sono ainda na fase intrauterina, como são aquelas ondas lá dentro da barriga da mãe. Então, os pesquisadores já viram que o feto, né, ele tem um ciclo de sono também, mas 80% do ciclo do feto é o sono REM. O sono REM é a fase em que a gente está sonhando. E a fase não REM, não movimento dos olhos, é aquela fase que o sono da gente vai do leve para o profundo. Né? Esse vídeo aqui, né, foi cedido pela professora Isabela Por Deus, e aí a gente vê, né, esse aqui é o Lee, né, o cachorrinho dela, e a gente vê ele dormindo, e dá para ver o movimento dos olhos. Né? Então, tem movimentos lentos, tem movimentos rápidos, né, que vão, então, caracterizar essas fases do sono, e nesse esquema aqui, a gente vê qual o percentual, né, de cada fase, o que acontece, né, no estágio 1, 2 e tal. E frisando que a maior prevalência de bruxismo do sono acontece do estágio 1 para o 2, comumente no 2, ou seja, quando o sono está um pouco mais superficial, e a gente está começando a adormecer e o sono está aprofundando. E a gente faz, né, o ciclo do sono várias vezes, tem vários ciclos no decorrer da noite. Né? 10% dos casos acontecem na fase REM, que é a fase do sonho. Mas eles são menor percentual, e o que a literatura conta para a gente, que comumente as sequelas são mais severas. As características do sono e problemas respiratórios também estão muito associados, então, ronco, falar dormindo, pesadelos, babar no travesseiro. Babar no travesseiro é uma informação importante para perguntar para o paciente sabe te contar isso. Quando você trabalha com crianças, se você perguntar para a mãe, ela sabe te contar também. Paciente que tem rinite, sinusite, asma, paciente muito alérgico, dificuldade de concentração nas atividades de rotina. Então, isso também são fatores muito importantes associados ao bruxismo e precisam ser investigados. Uma outra característica que o profissional precisa também avaliar no exame são os perfis faciais. Então, se o meu paciente é braquicefálico ou se ele é dólico-cefálico, isso também vai interferir na questão do bruxismo. Nessa foto aqui, a gente pode observar, por exemplo, né, a família lá do Kirk Douglas. Né? O Kirk Douglas até já faleceu, mas a gente vê que tem 3 gerações aí, né, com o mesmo tipo facial. Né? Eles são braquicefálicos. Então, são características que a gente herda mesmo dos nossos ancestrais. E o que isso tem a ver com bruxismo? Isso tem a ver porque a força muscular de um braquicefálico é diferente de um dólico-cefálico. Além disso, a cabeça de côndilo de um braquicefálico também é anatomicamente diferente de um dólico-cefálico. Se eu tenho um dólico-cefálico que range dentes, por exemplo, além dele ter uma frouxidão muscular,
ele também tem uma cabeça de côndilo menor, e se ele range, isso faz com que a mandíbula dele faça um movimento de maior amplitude, por exemplo, que de um braquicefálico. O braquicefálico, além dele ter, né, uma massa muscular, um masseter mais forte, né, ele tem uma rigidez muscular, ele também tem uma cabeça de côndilo maior, e se ele range, por exemplo, o movimento dele é mais curto. Isso, né, clinicamente, a gente observou que teve uma diferença, por exemplo, até nos desgastes dentários. Então, os braquicefálicos, eles tendem a ter mais desgaste nos dentes posteriores, os dólicos tendem a ter mais desgaste nos dentes anteriores. Quando eu faço a palpação de músculo, eu vejo que os braquicefálicos, eles têm mais queixa de dor, quando existe algum tipo de dor orofacial, eles têm mais queixa de dor no músculo temporal, e não no masseter, né? O masseter o protege, de certa forma. Então, essa é uma informação importante para a gente também avaliar na nossa prática clínica. E lembrando, a placa é uma terapêutica muito usada e, de acordo com a força muscular que o meu paciente tem, eu também vou ter que pensar que tipo de placa eu vou usar. Porque o paciente vai continuar rangendo a placa. Então, se eu faço uma placa para um braquicefálico, por exemplo, ele tem mais força. Eu preciso de uma placa mais resistente. Mas também eu não posso fazer uma placa com uma espessura muito grande, porque isso vai causar transtornos de ATM. Então, eu tenho que ter um equilíbrio. A placa, né, esse é um trabalho feito durante 2 anos, crianças que rangiam dentes foram acompanhadas durante 2 anos usando placa. E o que a equipe observou é que elas não deixaram de ranger os dentes, elas rangiam a placa. Então, a placa foi realmente protetora, só que ela não curou o bruxismo. Então, reforçando, a placa não pode ser considerada uma terapêutica de cura. Ela não é cura, ela é protetora para desgaste. Mas fica um alerta aqui importante. Se o paciente tem refluxo, eu não devo usar placas. Porque o paciente com refluxo, ele tem um fluido, né, dentro da boca ácido. E esse fluido salivar vai ficar dentro da placa. Então, eu posso estar querendo proteger desgaste dos dentes por atrição, mas eu vou deixar os dentes mergulhados num fluido ácido dentro da placa, e aí eu vou favorecer a erosão dentária. Então, eu não devo utilizar. Alguns profissionais estão usando bandagens terapêuticas, principalmente o pessoal da fonoaudiologia, fisioterapia, né, usa essas bandagens. Ainda tem pouco estudo sobre isso. No caso, eu encontrei um estudo, um ensaio clínico, que abordava a questão de dor orofacial. Então, esse paciente aqui da foto é um respirador bucal com dor facial. No trabalho, eles compararam, né, todos os pacientes tinham dor, e eles usaram, num grupo, usaram a placa, que é a terapêutica mais comum. No outro grupo, eles usaram as bandagens terapêuticas. E eles viram que a resposta foi melhor com a bandagem. Então, parece que existe uma tendência, e reforçando aqui, que quando a gente vai trabalhar com bruxismo, a importância da equipe multidisciplinar. Ela é muito importante. Então, aqui, né, o paciente, nós temos um projeto de extensão que avalia distúrbios do sono, a gente cuida, né, a questão odontológica ligada ao sono, e aqui os pacientes estão passando por uma avaliação com a fonoaudióloga, e aí ela está observando a questão da postura da língua, a força dessa língua, e essas duas pacientes têm características comuns. Todas duas passaram por cirurgia de adenotonsilectomia, então elas já vieram do otorrino, o otorrino achou que era importante que a cirurgia fosse feita, só que o relato da mãe era, olha, ela ronca, tem bruxismo e continua dormindo de boca aberta, e baba no travesseiro.
Na verdade, a cirurgia da dentonsilectomia, ela é muito importante, mas ela não é solução para tudo. Então, o dentista precisa avaliar como que está esse palato, se esse palato está atrésico, se eu preciso fazer uma expansão desse palato, se eu preciso posicionar essa língua. Então, se essa língua tem uma frouxidão, tem uma hipotonicidade, não adianta eu fazer nenhuma terapêutica, nem ortodôntica, nem cirúrgica, na questão aí no caso da dentonsilectomia. Adianta para resolver outros problemas, melhorou a respiração dela, só que persistiram outras coisas, que aí precisa de ajuda de outros profissionais, tá? Outra coisa importante, né, a qualidade do sono. Então, hoje, né, existem várias dicas para a higiene do sono. Esse é um flyer que está no site da Associação Brasileira do Sono, com várias dicas, até assim, o que eu devo ingerir ou não devo ingerir perto do horário de dormir. A questão da atividade física, por exemplo, a atividade física é importante, mas não deve ser evitada muito próximo do horário de dormir, porque ela excita, né? Então, se faz atividade física noturna, então essa atividade deve acontecer 2 horas antes do horário que você tem costume de dormir. E horários de dormir, ter rotinas, isso é muito importante. Evitar o uso de tablets, de celulares, né, à noite, como 2 horas antes de dormir. Evitar dormir com a barriga muito cheia, o estômago muito cheio, ou dormir com fome, também não é uma boa. Evitar tomar muita água na hora de dormir, porque aí você vai ter vontade de levantar várias vezes para ir ao banheiro, para fazer xixi. Então, isso também vai entrecortar o seu sono, e aí não é uma boa. E dormir num ambiente calmo, tranquilo, sem barulho, sem estímulo luminoso. Alguns alimentos são estimulantes, e eles podem ser gatilhos para o bruxismo. Então, fica a dica, né? Quem fica muito acordado à noite tende a ficar comendo. Então, assim, chocolate, a gente já viu no trabalho nosso, é um alimento muito escolhido para comer à noite, mas o chocolate, ele é estimulante. Café, chá, comidas muito gordurosas, porque a digestão fica difícil, pimentas, gengibre, guaraná, refrigerante. E aqui, no caso, para adulto e para adolescente, bebidas alcoólicas, cigarro, maconha, êxtase. Aquela ideia assim, vou tomar um vinhozinho para eu relaxar, a gente relaxa mesmo. Só que acontece uma coisa, a gente vai pular a fase REM. O fato disso acontecer esporadicamente não tem problema nenhum, não muda nada a vida de ninguém. Mas, se isso acontece com frequência, afeta o humor. Então, a pessoa começa a ficar com o humor alterado e tende a ficar mais ansioso, né? Então, isso deve ser evitado. Aqui, no trabalho com crianças, a gente viu como que é comum o leite com chocolate na hora de dormir. E a gente usou um diário do sono de 7 dias, com 419 escolares, e a gente viu que isso é muito comum, né? O consumo do leite com chocolate, em primeiro lugar. Em segundo lugar, foi o costume do refrigerante. E a gente observou, né, que no dia que ingeria o chocolate, acionava o gatilho do bruxismo. Então, confirmando que deve ser evitado. Um quarto tranquilo, um ambiente sem estímulo luminoso, sem estímulo sonoro, evitar dormir de televisão ligada, música alta. Se quer colocar música para dormir, coloque uma música relaxante, não músicas agitadas, evitar computador, videogame, né, dormir com a luz apagada. E a atividade física e a atividade artística, elas são atividades prazerosas. E, comumente, elas são fatores protetores para o bruxismo. Então, deve ser estimulado cada um que escolha aquilo que lhe convier, aquilo que lhe traz mais prazer e de acordo com a sua faixa etária. Também as técnicas de biofeedback. Biofeedback é uma técnica muito usada na psiquiatria, que é uma tentativa de recodificar o cérebro, se é que eu posso dizer assim, para tentar mudar um comportamento que é repetido. E aí cabe ressaltar
que a gente encontra alguns estudos criticando, né, dizendo que o biofeedback não é muito eficaz em adultos. Mas quando a gente avalia criança, a gente já encontra vários estudos com aspectos positivos. Então, vale a pena tentar. Finalizando, né, eu deixo aqui um momento de frustração dessa palestra. Porque, na verdade, até o momento, a gente não pode afirmar que o bruxismo tem cura. Todas as terapêuticas que a gente precisa fazer e precisa acompanhar esse paciente, o dentista tem um papel muito importante acompanhando esse paciente, porque o bruxismo pode ir e vir em determinados momentos da vida do indivíduo. Então, pode ser que num determinado momento aquele comportamento parou, mas eu não posso garantir para aquele paciente que nunca mais aquilo vai acontecer. Pode ser que em outros momentos da vida dele, aquele comportamento retorne. Então, a gente precisa trabalhar muito com os fatores associados. Então, finalizando, né, aqui eu deixo a foto do departamento, da equipe que eu trabalho, ninguém trabalha sozinho, né, aqui a equipe da Saúde Bucal da Criança e do Adolescente da Faculdade de Odontologia da UFMG, eu tenho muita gratidão de trabalhar com essa equipe. Deixo aqui, né, os meus contatos, quem quiser fazer perguntas, tirar dúvidas, eu estou às ordens, né, se quiser pedir algum trabalho, eu sou pesquisadora, né, então a gente trabalha com muita produção, né, na nossa equipe, então tem aí o meu perfil pessoal, e tem o perfil @Projeto do Sono, que a gente sempre coloca postagens em linguagem leiga, né, para ajudar pessoas, né, a ideia é essa, eu acho que ajudar pessoas é fundamental, né, então, por isso que eu estou tão feliz de estar participando hoje desse projeto aqui, né, porque tem esse caráter da ajuda, do caráter do voluntariado, então é muito importante, e eu agradeço muito essa oportunidade. Obrigada. Bom, participar, né, de uma ação de solidariedade, eu acho que o brasileiro é solidário. Eu acho que o brasileiro é muito solidário, sabe? Eu acho que a gente é um povo generoso, a gente é um povo gentil, né? Claro que existem vários tipos de pessoas no mundo, é óbvio, mas, no geral, eu penso que o brasileiro, no geral, é muito solidário, sabe? Eu tenho muito orgulho de ser brasileira, eu amo muito meu país e valorizo muito essa característica que nós temos, a predisposição de ajudar o próximo. Eu já participei e participo, né, de ações para ajudar o próximo, porque, como eu disse, eu valorizo isso, né, tanto para comunidades com caráter inclusivo, eu tenho projeto com deficiente visual, projeto com deficiente auditivo, tem projeto social que a gente leva arte nos asilos, né, em creches, então eu acho que a arte é fundamental, então o país para funcionar, né, para ser bem sucedido, ele precisa ter como coluna a educação, né, como cerne a educação, e vou chamar assim, o que preenche essa coluna, né, a arte preenche essa coluna, né, e isso é muito importante, eu acho que isso tem que ser muito valorizado. As minhas emoções e sentimentos em participar de alguma ação, eu sempre penso que eu saio muito mais gratificada do que aquele que eu ajudei. A energia, aquela troca que acontece ali, eu penso que o outro, né, pode ficar agradecido, se sentir bem e tal, mas a energia que vem para mim, eu acho que é muito maior, muito maior. Então, isso desperta em mim uma sensação, um sentimento muito bom, uma gratitude, né, muito grande.
A questão de ajudar alguém, que se isso influenciou a minha vida, sim, tá? Eu queria contar uma história, né, que houve um Natal que eu e um grupo de amigos fomos levar a arte para uma creche de crianças carentes, levamos presentes, recolhemos na família, entre os amigos, muita coisa, levamos coisas, né, presentes. E aí uma criança de 2 anos puxou a camisa do meu marido é muito alto, e puxou a camisa pedindo colo. E aí o meu marido achou graça, e falou, espera, você vai ganhar seu presente. E ele falou, não, eu só quero colo. Eu não quero, ele nem queria o presente. E isso teve um significado imenso para mim. Influenciou muito a minha vida. Os pequenos gestos, às vezes, valem muito mais do que dinheiro, presentes caros, uma palavra, um sorriso, o colo. Para ele, o colo era o mais importante. Então, eu fiquei muito emocionada e me emociono até hoje, só de pensar nisso. O que motiva e desmotiva, né, ou aproxima e afasta as pessoas de serem solidárias ou não, eu acho que, por vezes, as pessoas se frustram, né? Às vezes elas têm boas intenções, ou elas acreditam em alguma ação e, por alguma razão, elas se frustram, ou começam a questionar, né, se aquilo realmente é honesto, não é, para onde está indo aquele dinheiro ou não, né? Assim, a gente está vivendo, de uns tempos para cá, momentos tão delicados, né? Assim, essa coisa, isso é fato, é fake, né? Hoje a gente fala tanto isso, então eu acho que isso acaba desmotivando, as pessoas começam a ficar descrentes. Mas eu sou otimista. Eu acho que a gente não pode deixar isso morrer. A gente não pode deixar que essa desmotivação nos contamine. Eu penso que a gente está vivendo uma pandemia, um momento tão difícil agora, mas perder, né, o brilho no olho, perder a esperança, isso é muito mais sério. E como eu trabalho muito, né, com a questão da saúde, associada à saúde emocional, eu percebo que quando a gente fala com alguém que aquilo que ela tem tem um componente emocional associado, por vezes aquela pessoa confunde as coisas e acha que o profissional está banalizando o que ela está relatando. E isso não pode acontecer. É o contrário. Os fatores emocionais, eles são muito complexos e eles merecem uma atenção muito maior. Existe a dor emocional e ela tem que ser respeitada. Então, às vezes, eu penso que também, se a pessoa está vivendo algum fator emocional e ela não encontra apoio, né, o valor naquilo que ela está vivendo, às vezes as pessoas falam, deixa de frescura, isso não é nada. Não, eu acho que isso não pode acontecer. Porque a dor emocional, ela tem que ser respeitada e merece cuidados. Eu já fui muito ajudada. Eu já fui muito ajudada no decorrer da minha vida, na minha história, desde a infância até hoje. Sou extremamente grata, né, por essa caminhada, né? Se eu hoje eu sou a profissional que sou pesquisadora, eu trabalho com o que amo, eu amo muito o que eu faço, eu sou muito grata a muitas pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. Então, eu tenho consciência que não cheguei sozinha, né? Eu me sinto muito grata por aquelas pessoas que me ajudaram, e eu sinto que, assim como fui ajudada, eu também tenho a ânsia de também devolver para outras pessoas e poder dar a chance da pessoa ajudar, de ser ajudada. E eu costumo dizer, sempre ao final das minhas palestras, que a figura do professor, ela é muito importante. Eu já sou professora há 32 anos na UFMG, e eu acho que o professor é um semeador.
O professor é aquele que ele joga sementes, as sementes do conhecimento. Essa semente, ela vai cair em solos diferentes. Pode ser que germine ou não, pode ser que demore um pouquinho para germinar, outras germinam mais rapidamente, mas de qualquer forma, ele jogou a semente, né? E se a gente quer ver jardim florido, eu tenho que semear, porque se não tiver semente, eu não vou ter jardim florido. Então, eu acho que o conhecimento são essas flores, esses campos floridos que a gente vai deixando no caminhar da gente. Muito obrigada, eu estou muito feliz por estar participando desse projeto. Reforço a minha gratidão. Muito, muito obrigada por essa oportunidade.